amigos, como vão vocês? Sejam todos bem-vindos. Este é o podcast Falando Direito, podcast da Escola Paulista de Direito, e eu sou o professor Reinaldo Guesso, coordenador da pós de Direito Constitucional e Administrativo da nossa escola. Hoje eu estou aqui com uma das especialistas do nosso curso sobre Direito Indígena. Seja bem-vinda, professora Bárbara, como vai? Estamos recebendo a professora Bárbara Lago Modernel. Acertei? Sim, tá certo. Maravilha, né? Para quem não conhece ainda, a professora Bárbara é advogada e indigenista. Eu vou ler o currículo porque trata-se de um currículo importante. Vice-coordenadora do Núcleo de Direito Indígena e Quilombola da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. Professora de Direito, inclusive professora do nosso curso de Direito Constitucional e Administrativo. Doutoranda em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, mestre também em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e especialista em Direito Constitucional pelo Estácio de Sá, graduada na Universidade Federal do Amazonas. Professora Bárbara, é com uma grande honra que eu te recebo hoje, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor, estou muito feliz aqui com essa oportunidade, esse espaço que a gente pode contribuir e falar um pouquinho mais sobre a questão indígena, que ainda não é um assunto ainda muito novo. Então, eu acho que é interessante aproveitar todos esses passos, né, que aparecem para a gente poder levar esse assunto, esse tema adiante, ainda mais a questão do direito indígena em si, né, que é uma matéria nova ainda dentro do nosso sistema jurídico e que a gente tem que, eu acho que hoje, querendo ou não, a gente tem que ter mais espaços como esse, né? Então, eu estou muito agradecida tanto por esse espaço, quanto também o espaço dentro da pós de Constitucional, em que a gente tem aulas específicas sobre essa questão para os alunos, né, porque eles já saem daqui com uma cabeça, uma formação diferenciada, né, com assuntos tão novos como esse. Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, eu advogo que a nossa pós de Direito Constitucional e Administrativo, ela é diferenciada, né? E um dos trunfos que eu tenho é a professora. Ah, né? obrigada. Eu tenho sérias dúvidas se cursos de Direito Constitucional pelo país abordam a questão dos indígenas, então é realmente uma honra, um prazer estar recebendo aqui hoje, né? E antes da gente entrar na questão da legislação indígena, eu queria, em primeiro lugar, fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Saber como é que surge o seu interesse pelo direito indígena, porque, falando honestamente, não existem muitos profissionais, né? Mais honestamente ainda, a primeira profissional que eu conheço do ramo do direito indígena é a professora, né? E como é que surgiu esse interesse? Como é que aconteceu isso para ti? Então, realmente, foi algo que eu me descobri no decorrer da minha trajetória, eu posso dizer assim, porque eu sou de Roraima. Então, assim, Roraima é um dos estados do Brasil em que a maior parte do território é demarcado em terra indígena, né? 46% do território em Roraima é demarcado em terras indígenas. Então, querendo ou não, eu cresci vendo questões envolvendo povos indígenas da maneira política, né? Envolvendo dentro do estado, conflitos também. Mas, infelizmente, nunca tive, né, por exemplo, fazer a graduação no Amazonas, na Faculdade Federal, que também o estado do Amazonas é um dos estados mais indígenas, né, do nosso país, Sim. mas também na minha graduação nunca ninguém falou sobre direito indígena, de fato. Né? Mesmo a gente sendo... sabia de conflitos, a gente se baseava em parte constitucional, mas não tinha alguém que explicasse, olha, existe direito indígena, uma coisa específica, né, e que, na verdade, é uma reunião de vários artigos e legislações separadas que a gente monta, né, para poder ter essa explicação. Então, isso aí aconteceu quando eu terminei a graduação, descobri o mundo acadêmico, né, que, querendo ou não, quando a gente descobre esse universo acadêmico, eu acho que existem esses grupos de pessoas que vão seguir o lado mais da advocacia, etc., mas tem aqueles que se apaixonam pelo lado acadêmico e lá você se aventura em diversos outros temas que não apareciam na universidade, na faculdade, na graduação. E lá, então, eu descobri, né, que existia essa ideia do direito ambiental, e depois eu fui descobrindo a parte do direito indígena em si. Sim. E aí aquilo ali me apaixonou, eu me apaixonei por aquele ramo, porque, na verdade, o direito indígena, ele pouco tem direito, né, de fato. Ele é mais filosofia, antropologia, sociologia, e a gente tem que ter todo esse arcabouço teórico para poder discutir as questões, né, dos povos indígenas. Sim, é a impressão que eu tenho, que o direito indígena, ele, tudo bem, é uma matéria jurídica, e aí, como matéria jurídica, tem suas nuances, mas ele também tem outros estudos que são correlacionados. Eu só não sei dizer qual que é a importância desses estudos. Qual que seria? Então, essa questão envolvendo povos indígenas, a gente tem, por exemplo, 2 artigos da nossa Constituição
que é, de fato, o direito dos povos indígenas, né? Que, infelizmente, a gente tem lá o artigo... Infelizmente, no sentido que eu digo que nós temos poucos artigos na nossa Constituição, por exemplo, o artigo 231, 232, e que acaba sendo muito pouco, né, para a gente enfatizar e pleitear os direitos dos povos indígenas. Então, o que muitas vezes nós, dessa área, temos que fazer, é por isso que muitas pessoas dessa área também seguem o ramo acadêmico, porque a gente tem que estudar sociologia, antropologia, filosofia, para a gente poder extrair desses poucos artigos que existem na nossa Constituição, a gente achar lacunas jurídicas que existem lá dentro para a gente pleitear esses direitos. Então, é daí que surgem esses novos direitos, né? Quando a gente vai falar sobre terra, sobre posse, responsabilidade, tudo isso que tem o nosso direito ocidental, que está no nosso sistema jurídico, meio que a gente tem que transformar dentro do nosso sistema para levar para os povos indígenas, porque o direito para deles é sempre diferenciado, né? É uma questão que a gente tem que fazer de alteridade, de interculturalidade. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que ter essa leitura junto, né? Essa leitura dinâmica. E, infelizmente, o nosso direito ocidental, ele é um direito muito ainda quadrado, né? Naquelas caixinhas do direito, né? Sim. Tributário, civil, constitucional, né? Enfim, para os indígenas isso não existe, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre a questão dos direitos indígenas, a gente tem que falar terra, posse, tudo isso é responsabilidade, natureza, todos esses... O que é bem ambiental e bem socioambiental, tudo isso modifica, né? Então, a gente tem que sempre fazer uma leitura dinâmica para poder criar garantias e explicar isso para o nosso sistema judiciário, né? Que é exatamente isso que a gente tem que fazer, esse trabalho de chegar, por exemplo, num tribunal e explicar para um juiz, né? Qual é a visão, por que aquele indígena merece um tratamento diferenciado e qual é a visão daquele povo, né? E eu acho que nós, como profissionais dessa área também, né, porque existem os advogados indígenas, que hoje em dia nós temos muitos, que isso está sendo interessante, porque a gente está tendo esse movimento dos indígenas indo para as universidades, se profissionalizando, mas também temos advogados indigenistas, como eu, né? Então, o advogado indigenista, ele não está aqui para roubar o papel do advogado indígena, na verdade, a gente soma nessa causa, porque muitas vezes nós temos que somar essas forças em conjunto para justamente a gente poder explicar, né, para a sociedade, a gente conseguir transformar toda essa visão da cosmologia dos povos indígenas para dentro de um tribunal, que muitas vezes é difícil fazer essa tradução. Então, muitas vezes a gente precisa ter os dois lados juntos, né? Por isso que, geralmente, quando a gente faz eventos, coisas assim grandes, né, a gente sempre leva um indígena para contar a sua história, mas também alguém, né, do lado ocidental para conseguir ajudar nessa tradução para a sociedade ocidental entender também, né? Que muitas vezes fica, às vezes se esvai, se perde um pouco, né, nessa tradução. Então, precisa de alguém para fazer essa conexão de ideias. Então, eu acho que nosso trabalho é mais de ser uma ponte entre esses dois mundos, né? Para a gente conseguir levar esse chamado, essa ideia. Bastante interessante. Você fala um pouquinho de caixinhas do direito, né? E me surgiu uma curiosidade, né? O direito indígena, ele está mais para direito público, para privado, ou talvez uma intersecção entre ambos? Porque, só tentando me explicar um pouco mais aqui, ultimamente a gente tem visto conflitos de posse, de terras, né? Posse é um instituto, acredito, do direito privado, né? Por outro lado, a gente tem os artigos constitucionais, temos outras questões ligadas muitas vezes à dignidade dos povos indígenas, né? Então, como a professora vê o direito indígena assim nas caixinhas? Ou não teria como... Eu acho que, na verdade, o direito indígena ele engloba várias caixinhas, né? Porque quando a gente vai falar sobre essa questão, a gente pode falar sobre o direito tributário dos indígenas, direito civil dos indígenas, direito constitucional dos indígenas. Então, ele é uma grande ramificação. Por isso que no curso, inclusive, quando a gente vai dar aula, eu sei que o grande tema é constitucional, mas acaba que eu perpasso com os alunos todos os outros ramificações para as pessoas entenderem como tudo isso modifica, né? A estrutura do nosso sistema judiciário quando a gente vai falar sobre a questão de povos indígenas. Então, meio que a gente passa por essa situação, né? Por exemplo, essa ideia já de posse é um exemplo já muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre questão de terra indígena, já muda todo o sistema quando a gente vai falar que terra, para a sociedade ocidental, para o nosso sistema jurídico ocidental, terra é uma ideia de propriedade privada, é uma ideia de moeda de troca, é uma ideia que, a partir do momento que eu tenho uma terra, ele é um bem jurídico, que eu posso doar, vender, transferir, fazer o que eu bem entender com aquela propriedade. Para o indígena, a terra não tem essa conotação, né? A terra, para o indígena, a conotação é de vida,
Então, ela não é traduzida em bem, né? Então, para ele, aquilo ali, na verdade, é uma entidade. Ele tem uma ligação espiritual com aquela terra. Imagina. E por isso que não existe aquela possibilidade que muitas vezes a sociedade ocidental pensa, que é de achar que, nessa visão, né, ocidentalizada, de achar que tudo é propriedade privada, por que a gente não tira esse grupo indígena daqui, coloca nesse lado aqui, e aqui vai ser, aí nem vai ter mais briga, vai ser muito mais fácil. Mas, na verdade, isso é impossível, porque, na verdade, aquilo ali, eles estão naquela terra ancestral há muitos anos, que eles têm uma ligação espiritual, então não faz o menor sentido mudar para aquele outro lugar, que para a gente parecia cômodo, para eles não seria nada cômodo, porque eles não têm nenhuma história vinculada, né, com aquela outra parte daquela terra, com aquela outra região, né? Mutatis mutandis é como chegar para os italianos e falar, aqui não dá mais, vai viver lá para a França, lá que lá tá bom. Exatamente, né? É a mesma coisa com conflitos de hoje, como de Israel, por exemplo, né? Que é um grande caso, né? E é a mesma coisa, assim, nesse sentido. Óbvio, com as suas diferenças culturais, etc. Mas eu digo no mesmo conceito, né, de que é um povo que está ligado com uma ideia, né, de espiritualidade também, né, a uma determinada terra e que luta por aquela terra e que simplesmente não faz o menor sentido para aquele povo sair de um lugar para o outro, mesmo que seja alguns centímetros ou quilômetros, porque eles não têm essa ligação ali, não existe aquela ligação. E para o indígena é aquela mesma situação, eles são um grupo ancestral que tem uma descendência, que tem uma ligação espiritual e que eles têm que estar conectados com aquele lugar em que para eles existem, né, um vínculo espiritual, cultural, tradicional ligado àquela terra. Então, esses conceitos, né, eu acho que muitas vezes as pessoas se negam a entender a questão indígena e porque talvez até um pouco tempo atrás ela não era tão informada em vínculos, né, assim, de formativos, essas questões. Então, eu achava impressionante como muitas pessoas tinham mais opiniões sobre questões como Israel, que obviamente a gente tem que ter nossas opiniões, mas poucas pessoas, né, não sabem o que acontece dentro do seu próprio território e que tem similaridades, né, naquela questão ali, né? Então, isso eu acho interessante, assim, que hoje as pessoas estão se despertando em querer compreender e ter sua própria opinião, né? A gente não está aqui para converter ninguém. Sempre digo isso quando começo a aula, né? Mas é mais para formar a opinião que antes as pessoas não tinham, né? Uma opinião formada sobre aquilo. Uma opinião especializada. Exato. Avalizada. A pessoa pega as informações e faz com elas. Exato, sim. O que ela bem entende, né? Exato. Agora, uma curiosidade que eu tenho, né? A professora falou que temos um direito tributário indígena, civil indígena. E eu sei que a professora é pesquisadora também, né? No ramo. Como é que está a evolução do direito indígena? O Congresso tem tomado cuidado, tem pensado nas causas dos povos indígenas? Ou isso é algo ainda claudicante no Brasil? Como é que a professora está enxergando essa situação? Eu acho que, na verdade, parece que a sensação, sempre que a gente faz um gol a favor, a gente ganha 4 contra, né? Na verdade. Porque a gente caminha no sentido de que, por exemplo, até eu acho que a matéria em si, direito indígena, a gente pode dizer que ela surgiu basicamente assim, nos anos 80, quando veio esse movimento, né, do direito ambiental. Então, o direito ambiental e o direito indígena caminharam juntos durante muito tempo, que, querendo ou não, foi uma plataforma muito importante, o direito ambiental para o Brasil, né, de chamar a atenção do público, internacionalmente falando também. Mas hoje em dia a gente está vendo que o direito ambiental e o direito indígena, ele também tem as suas diferenças, né? Então, hoje a gente está tendo pessoas mais especializadas em direito indígena e outras mais em ambiental do que os dois ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente percebe com o direito indígena é que, sim, a partir dos anos 80, então, a gente tem uma virada constitucional muito importante, que aí vem a ideia da Constituição Cidadã, né? Então, vem com essa visão de a gente falar sobre pontos em que, até um tempo atrás, com a questão da ditadura militar, constituições passadas, não se falava nisso, né? Então, a gente muda a estrutura de sair de um movimento assimilacionista, que era uma visão que as nossas constituições passadas tinham, para a visão de hoje, que é uma visão protecionista, né? Ou seja, de proteger aqueles povos, e que isso foi um grande passo, a gente não pode negar, mas também a gente não pode negar que não foi algo assim que foi dado, né? Porque pelo que, como conta a história, né, até um tempo atrás, era como se isso fosse algo que, nossa, de repente o nosso sistema judiciário acordou para os povos indígenas e concedeu esses direitos. E a gente não pode passar essa mensagem dessa forma, porque, na verdade, foi algo conquistado pelos indígenas, né? Sim. Então, uma coisa também que eu sempre acho interessante quando eu vou lecionar a aula, né? Eu sempre levo
passo esse trecho do Ailton Krenak, que ele sobe na Assembleia Constituinte de 88, quando está tendo aquele momento da conversa, né, dos pleitos e etc. E ele sobe, ele faz um protesto muito jovem, acho que ele tinha 20 e poucos anos ali naquele momento, ele se pinta todo de preto, né, em maneira de luto pela todos os indígenas que passaram por esse processo histórico de dizimação, de colonização forçada. E lá ele, então, naquele movimento, né, deles juntos, indígenas, irem para a Assembleia Constituinte, exigirem que tenha, de fato, um capítulo para os indígenas, né, um capítulo específico para eles. Esse movimento é um movimento, então, de enxergar os indígenas como sujeitos históricos, né, que eles foram os donos da sua história naquele momento e entraram no nosso... Na verdade, foi um despertar dos indígenas em saber que, para eles poderem possuírem direitos, eles tinham que entrar dentro do nosso sistema jurídico. Então, aquilo ali foi um grande passo. E a partir daquilo ali, então, muita coisa mudou. A gente viu, então, desde aquilo ali, a gente conseguiu pleitear a questão de demarcação de terras indígenas, né? Que já foi um grande passo também. Mas, hoje em dia, né, 2023, os problemas que a gente tem é o quê? A gente tentar avançar mais com isso. Ainda continua difícil a gente ter esses avanços, porque, por exemplo, agora a gente tem a discussão, a última discussão que nós tivemos no STF foi a questão do marco temporal com o Chokling, em que foi muito interessante, né, que a gente conseguiu, depois de alguns anos, essa visão do STF de que se declarar contra o marco temporal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o movimento legislativo indo completamente contrário ao que o Poder Judiciário prega, né? O legislativo todo está indo no sentido, né, de que eles querem validar um projeto de lei em que seja legalizado não só o marco temporal, como a mineração em terras indígenas, outros empreendimentos. Então, a gente vê que a conversa não está no mesmo tom dentro dos nossos três poderes, vamos dizer assim. Professora, só para eu entender, porque e também que o nosso ouvinte entender, como é que essa questão do marco temporal surge uma lei, depois vem uma ação, ou a ação já precedia a lei? Como é que está? Então, essa questão do marco temporal, antes do marco temporal em si, existiam teses jurídicas, né? Desde lá de João Mendes Júnior, ele já citava uma ideia lá de teoria do indigenato, que é a teoria que é a favor dos povos indígenas. Só que ele ganhou uma grande repercussão nacional e internacional, que a gente até fala que talvez seja um lead case da marcha de direito indígena, a questão da terra indígena Raposa Serra do Sol, que foi então a primeira vez então, que as disputas, né, entre teorias chegaram num tribunal e que todo mundo passou a ouvir essas teorias e ter opiniões diferentes com essas teorias. E então, o que consiste essas teorias? Né? Tem um lado que vão ser a favor do marco temporal, que seria, então, a teoria do fato indígena, que a gente chama. Essa teoria acredita, então, que vai ser, para ser declarado, né, para ser demarcado uma terra indígena, ser homologada uma terra indígena, aquele grupo indígena ele tem que provar que até 5 de outubro de 88, que naquela data de 5 de outubro de 88, que foi o dia da promulgação da nossa Constituição, aquele grupo ele tinha posse daquele território. Ele estava lá ocupando aquele território. Né? Aí ele tem as cláusulas, né, de exceção, que é se provar esbulho, renitente, coisa do gênero. Tudo bem, tem esse lado. O outro lado da teoria, né, que é a teoria que vem lá de João Mendes Júnior, que é a teoria que é do indigenato, que é a favor dos povos indígenas, ou seja, contra o marco temporal, que ele fala que não existe uma data limite, não existe um marco temporal, não há como aplicar um marco temporal, porque, na verdade, não tem como a gente definir um marco para os povos indígenas, porque, na verdade, eles são... O direito que os povos indígenas possuem às suas terras é um direito originário, é um direito que a gente chama, é originário porque é anterior até nosso próprio poder constituinte originário, anterior às nossas constituições, de fato. Ele também é um direito congênito, porque é um direito de nascença daquele povo. Basta você ser indígena para você ter direito àquele direito. Então, a partir daquilo ali, não há por que ter um marco em si, porque não existe por exemplo, a Constituição de 88 não foi... É a teoria que a gente engloba, né, que a Constituição de 88 não foi um marco temporal, porque, na verdade, essa ideia de indigenato, essa ideia de direito originário, direito congênito, ela aparece desde o Alvará Regis de 1680. Lá no Alvará Regis de 1680, ele já fala que existia um direito originário com relação aos povos indígenas. Então, a Constituição de 88, ela não inovou em trazer uma especificidade nova, uma norma nova. O que ela fez foi, obviamente, lá, ela juntou várias perspectivas, coisas do passado, coisas do presente, né, e juntou essas leis, essas normatividades, né,
e ela conseguiu organizar isso em 2 capítulos, né, que é o 231 e 232. Mas não podemos dizer que aquilo ali é o marco temporal, né, essa briga, né. Mas, de qualquer maneira, o ponto é que a gente defende, né, que não tem que se falar em data, é isso, porque não precisa dizer, não é o Alvará Regis 1980 também que é o marco temporal, entendeu? Aliás, já ouvi um argumento, sinceramente, não sei nem se eu deveria falar aqui, tão bobo que esse argumento, né, de que se não tiver o marco, grandes cidades teriam que ser devolvidas. Exato, né? Que é a síndrome de Copacabana, que a gente fala, né? Que, na verdade, é aquela ideia de que achar que se a gente não tiver o marco temporal, os indígenas vão invadir Copacabana e vão pedir Copacabana de volta, né? Esse sistema. Mas, na verdade, a gente não... essa é uma teoria, é uma ideia, né? Uma estratégia que a gente pode dizer de, eu acho que assustar as pessoas, também, né? De que parece que a gente vai perder nossas casas, que todos os indígenas iriam invadir, né, e ocupar. Então, isso não tem... Primeira coisa, isso não tem como acontecer, porque, na verdade, os povos indígenas do Brasil sofreram um grande genocídio. Então, assim, eu não tenho aqui números, assim, mas, enfim, de cabeça eu não consigo lembrar. Mas a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, nós tínhamos milhões de indígenas. Hoje nós temos, nesse segundo último censo do IBGE, se eu não me engano, 900 mil habitantes indígenas no Brasil. Hoje tem mapas que você pode comparar também com relação a terras indígenas e terras que são ligadas à agropecuária, e a disparidade é imensa com relação a terras que são todas utilizadas para agropecuária e terras que são indígenas, são a grande minoria, bem pequena, né? Sim. Então, a gente observa, assim, que mesmo que se a gente demarcasse terras indígenas para todos os indígenas, nunca alcançaria, entendeu? Nem sequer, acho que 10%, talvez, do nosso território. Então, não tem como acontecer essa teoria, né? Então, já é um fato isso aí, que hoje, infelizmente, a população indígena do Brasil é muito pequena. Diferentemente, por exemplo, de Bolívia, Equador, que a gente tem lá uma população indígena bastante grande, né, muito grande lá, e que por isso até lá a gente tem outros nichos constitucionais lá diferenciados, né, que a gente sabe que lá são estados plurinacionais, né, que é diferente aqui do Brasil, então todo um sistema jurídico diferente. Não, e é um argumento, assim, que acho que só comove quem é de fora do direito, né? A gente que é do direito, especialmente mais recente, conhece princípios de razoabilidade, proporcionalidade, né? Que acabam temperando a interpretação do direito e, obviamente, né, que o direito está aí para acomodar vários interesses, né? Sim. E não apenas um só, enfim, acaba sendo um argumento bobo. Bom, mas... Tudo bem, temos uma legislação, um recorte de legislação, pelo menos indígena, né? E que tem evoluído pouco. Quais serão as causas para essa pequena evolução? Por que não acelera? Você acha que tem algum motivo aparente, assim? Porque eu vejo muito dessa forma, né? O direito ambiental, pelo menos, não vou falar de indígena porque eu não entendo, mas o direito ambiental me parece que haja um preconceito. Ainda tem uma parcela do Brasil que acha que é uma bobagem, né? Que é uma bobagem, eu posso derrubar uma árvore, é só uma árvore, alguma coisa assim. E não entende a importância daquilo, né? Porque muitas vezes não tem as informações daquilo que é um ecossistema, do que é uma flora, uma fauna, né? Será que existe esse mesmo preconceito em relação a isso? Trava a discussão no Congresso? Ou será que aqui, de repente, levantou uma tese? O Congresso tem uma bancada que é contrária a esses interesses muito grandes, isso está tão arraigado. Qual a opinião da professora? É uma boa pergunta, porque, na verdade, eu acho que isso vem já desde o passado, né? É bom a gente fazer essa linha do tempo para chegar ao problema de hoje, talvez. Eu acho que, assim, é muito interessante a gente saber que, por exemplo, essa questão de direito indígena é algo ainda muito novo, né? Porque a gente sabe que, quando a gente vai falar de nosso sistema jurídico, nós temos direito civil, constitucional, direito tributário, são temas antigos já dentro que a gente estuda, né? Mas o que eu percebo é que, bom, desde o começo da história, a gente sabe que quando o nosso direito ocidental, o nosso direito brasileiro, ele foi também inspirado nas constituições europeias. Então, veio já aquela ideia de tentar infiltrar aqui um sistema europeu, já que deu certo na Europa, foram as primeiras constituições. Mas a gente tem que lembrar que essas constituições europeias que tiveram suas fundações lá, elas deram muito certo no começo, né, lá, porque justamente não existiam tantas diferenças culturais dentro dos seus grupos. Perfeito. Agora, o Brasil sempre sofreu, porque ele tentou aplicar um direito único e universal, um direito que era feito para a sociedade ocidental, em que não existia muitas diferenças culturais,
para um país que é todo múltiplo e especial, né, como o Brasil, que existem diversas comunidades tradicionais. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil não tem só os indígenas, como tem quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, axinalenses. Tudo isso são comunidades tradicionais que têm especificidades culturais, que têm seu próprio dialeto, seu próprio sistema, né, e que tudo isso tem que ser respeitado. Então, o Brasil sempre sofreu em tentar, né, aplicar esse direito único universal para uma sociedade que está sempre em movimento, criando seus próprios direitos, criando suas próprias formas, né? Então, a gente sempre tem esses choques, esses conflitos, né, interculturais aí acontecendo. E é interessante porque também a gente lembrar que essas constituições europeias, elas foram escritas, né, não foram por qualquer pessoa, né? Elas foram escritas que, naquele tempo, quem escreviam as leis, quem ditavam as leis, era um determinado grupo da sociedade. Então, se a gente for lembrar, as pessoas que escreviam essas leis eram geralmente pessoas ligadas à igreja, eram pessoas que, a gente sabe que naquele tempo, as pessoas cultas eram ligadas à igreja, eram pessoas que tinham domínio da língua, que sabiam escrever. Então, querendo ou não, desde aquele tempo, aquele sistema europeu, ele foi criado também para um certo grupo de pessoas. Sim. Tudo aquilo que era visto como fora daquele sistema era visto como não direito. Aquelas pessoas não poderiam participar. Então, sabe-se lá quantos grupos também diferenciados lá na ópera já existiam, mas eles nunca foram ouvidos, eles nunca foram inseridos, eles foram se excluindo, até chegar a serem dizimados, né? O que vem acontecendo no Brasil, o Brasil, então, adotou esse sistema, tentou colocar aqui, sofreu diversas consequências com isso, porque, de acordo com todo o nosso sistema jurídico, das constituições que passaram, a gente sempre teve esses conflitos, esses choques. Finalmente, chegamos a um momento em que os indígenas viram que eles tinham que participar do nosso sistema para poderem ter, ou seja, eles viram que eles estavam desse lado do não direito, e que, para eles entrarem no nosso direito, eles tinham que conhecer essas leis para pleitearem, e a partir disso eles entraram, né? Então eu acho que a partir do momento que eles entraram, agora eles estão lá se munindo com a nossa Constituição, estudando formas, né? A gente vê hoje indígenas na política também, e aí eu acho que isso virou um grande movimento de abertura, mas infelizmente a gente tem ainda as barreiras, né, nesse sistema, que são ainda esse olhar colonizador, esse olhar opressor, né? Esse olhar que a gente ainda tem ainda da sociedade ocidental de não compreender o que seria o direito indígena. Então, por exemplo, e isso tudo ainda é muito complicado de se explicar, porque, por exemplo, o indígena, quando a gente vai falar sobre visões de mundo, né? Como a gente estava falando agora de direito ambiental, isso é interessante, porque a gente pode falar uma ideia de natureza já, né? Por exemplo, para um povo indígena, a ideia deles de sociologia, né, para eles, é que todos os seres, na verdade, eles têm vida. Então, todos os seres, na verdade, têm um fundo que eles chamam, que a gente pode chamar de humanoide. Então, as árvores são seres que possuem vida, os animais são seres que possuem vida, o vento é um ser que possui vida, a montanha é um ser que possui vida, o rio também é um ser que possui vida. Então, dentro dessa sociologia em que o indígena vive, a vida dele é muito mais regrada, no sentido de que ele tem que ter cuidados e valores diferentes nessa sociologia em que ele vive, onde tudo tem vida. Então, imagina a gente, né, se nós que somos ocidentais, em que o nosso direito, até hoje, ainda está discutindo se os animais têm direitos ou não, naquele sistema de rodeios, né? Ou, enfim, até animais de estimação, né? E tudo. Para os indígenas, aquilo, na verdade, já é uma coisa passada, né? Tipo assim, é óbvio que eles têm direitos, né? Claro. Porque para eles tudo isso, na verdade, tem direitos. A partir do momento em que tudo tem vida, tudo aquilo é sujeito. Né? Então, a partir do momento que tudo é um sujeito, as relações sociais que eles possuem são completamente diferentes das nossas. Então, se a nossa sociedade já é bem complicada e o nosso direito já é bem complicado de entender numa sociedade onde só nós temos direitos, que nós somos humanos, imagina uma sociedade indígena onde tudo possui direitos, onde tudo, na verdade, é humano, né? Tem esse fundo humano. Então, é uma sociedade muito mais complexa de se viver. Imagino. Então, para a gente poder, então, aí vem o conceito de natureza, né? Que nossa Constituição lá inovou no artigo 225. Depois de anos de luta, a gente conseguiu lá um artigo que fala, nossa, a natureza possui, tá lá. Só que a natureza que a gente tem de visão lá, que está escrito, é um bem jurídico. A gente considera ela um bem jurídico, né? Ela é, na verdade, um objeto. Mas já que ela, na visão de natureza com o indígena, não tem nada a ver com o que está na nossa Constituição, porque para eles a natureza é um sujeito. E a partir do momento, então, que a gente tem essa visão de uma simples perspectiva,
já muda todo o nosso direito. Porque a partir do momento em que a natureza é um sujeito, e aí, como é que a gente faz com o direito ambiental, com o direito constitucional? É o que vem acontecendo agora, por exemplo, no Equador, que a gente viu lá que o rio agora é um sujeito de direito. Porque lá eles conseguiram pleitear essa questão. Porque lá, dentro da Constituição deles, que eles refundaram o Estado como plurinacional, né? Então lá eles têm essa visão indígena inserida nas constituições. Eles refundaram o Estado dentro dessas visões indígenas. Então, lá, eles têm um artigo que fala que a natureza é um sujeito de direitos, porque essa é uma visão indígena que tem lá. Então, a partir disso, que eles têm essa a natureza é um sujeito de direitos, eles pleitearam que existe um rio, que agora eu não me recordo o nome, que esse rio é um sujeito de direitos. E esse rio é um sujeito de direitos e ele é o Ministério Público, né, é a pessoa que vai representá-lo, mas o rio é o sujeito, o rio pode entrar com uma ação, né? Então, isso já é uma coisa completamente diferente. É uma ideia que parece absurda no Brasil, mas que em outros países já está sendo algo que está acontecendo, né? Então, isso, por exemplo, está acontecendo no Equador, mas em outros países, por exemplo, já estão conversando isso na Europa, né? Quando a gente vai falar sobre países que são bem ambientalistas, como Noruega e etc. Já tem pessoas discutindo sobre isso lá dentro, de levar essas novas concepções. Mas aqui no Brasil a gente tem ainda, de fato, ainda um preconceito. E a nossa Constituição, ela ainda tem muito medo de dar esses passos, né? Porque é o que a gente observa muito essa situação, por exemplo, no novo Constitucionalismo latino-americano, que a gente sabe que isso aconteceu, né, na década de 80, quando a gente veio aí com essa ideia de uma redemocratização, logo depois da ditadura militar. E com essa questão, então, a gente veio essa ideia de que todas as constituições tinham que ser remodeladas, né? Dessa ideia de virarem constituições cidadãs e etc. Então, com essa remodelação, todos os países latino-americanos chegaram com essas propostas novas, né, de reformularem suas constituições. A maioria delas foram para o lado de aceitarem, de reconhecerem em seus artigos pluralismo jurídico, que é justamente essa ideia de existirem povos com outros sistemas jurídicos diferenciados, com outra visão de mundo diferenciado. Mas o Brasil ele não deu espaço, né? A gente compreende que ele aceita o pluralismo porque ele está lá no artigo 231, subentendido isso, que ele reconhece a organização social, costumes e tradições. Mas em nenhum momento ele declara que ele é pluralista de fato. E isso aí é feito de propósito, né? Porque é uma maneira de, a partir do momento em que a gente concede um artigo, pode mudar muita coisa. A partir do momento que você cria um artigo, que você pleiteia, né, que você coloca um direito de pluralismo, etc., há esse receio do nosso Estado, né, de surgirem essas novidades, né? Então agora vários indígenas vão pleitearem diversas coisas com relação a esse artigo específico. Então a gente percebe que a nossa Constituição ela tem diversas lacunas, ela fica diversas coisas subentendidas, e o nosso trabalho como jurista é justamente esmiuçar esses pontos para a gente conseguir alguma coisa. Diferentemente de uma Constituição que a gente vai pegar do Equador, por exemplo, em que está tudo detalhado, entendeu? Sim. Então é totalmente diferente, assim. E 2 artigos é muito pouco, né? É muito pouco, exato. Mas mesmo sendo pouco o direito... A gente que estuda direito constitucional, muitas vezes fala sobre efetividade de direitos fundamentais, né? Em relação ao direito indígena, há um controle de efetividade? Eu me perguntando assim, como a professora vê a questão da efetividade das normas que existem sobre direito indígena, assim, especialmente, existem algum órgão de fiscalização? É a FUNAI que faz esse papel? Como é que funciona? Então, a gente tem todo apesar de ser pouco, nós temos um arcabouço teórico, por exemplo, a gente tem a questão, né, do artigo 231, 232, mas a gente vai juntar com a Convenção 69 da OIT, que fala sobre autodeterminação, fala sobre consulta prévia, a gente vai falar sobre direito de educação diferenciada, direito à saúde diferenciada, que também tem legislações específicas sobre isso. Mas o problema, né, que assim, é uma parte que sempre a gente conversa, né, bom, o lado teórico está perfeito, está aqui escrito, né, mas no plano prático isso não vem acontecendo. Então, por exemplo, a ideia de consulta prévia é um grande exemplo disso, né, a gente está lá escrito, o Brasil assinou esse tratado, é um tratado internacional que foi aceito dentro do Brasil, mas o que acontece, que a ideia de que seria a consulta prévia, né, explicando, seria a ideia, então, toda vez que acontecer um projeto administrativo ou legislativo que vá afetar uma comunidade indígena, eles devem ser escutados, a opinião deles deve ser validada,
Mas o que acontece no Brasil é que isso não, além disso, a consulta tem que ser livre, prévia e informada, né? Ou seja, tem que ser sem nenhum tipo de coerção, né? Tem que ser prévia porque é anterior ao projeto, né? E informada porque deve ter sempre ser explicado à comunidade sobre o que é aquilo, né? O que é aquele projeto, como é que vai afetá-los, né? Tem que ter um estudo provando os impactos ambientais, sociais, etc. O que acontece no Brasil é que nada disso acontece, né? Muitas vezes o empreendimento começa, e aí a consulta prévia vira, na verdade, um plano de mitigação de danos, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer? Porque foi assim com Belo Monte, foi assim com vários outros, né, de empreendimentos que acontecem. Belo Monte foi um grande exemplo, porque a gente sabe, né, toda a dizimação que aconteceu, mas existem outros pequenos, né, que afetam diversas comunidades também, e que, na verdade, a falta de consulta prévia acontece todos os dias, né? Às vezes é num plano legislativo, às vezes é no empreendimento. Em Roraima aconteceu há um tempo desse também a questão da energia elétrica, né? Porque a gente sabe que Roraima é um dos únicos estados que não está ligado com o sistema elétrico do Brasil, né? Da rede elétrica. Então, a gente tem a energia que vem da Venezuela. E aí essa energia tem que passar para trazer o linhão, né? Aquelas torres de energia, tinha que passar por uma terra indígena, né? Então, isso aí, para fazer isso, tem que fazer o quê? Uma consulta prévia. Então, muitas vezes o que acontece é que passa, e aí depois a própria comunidade indígena vai denunciar para o Ministério Público, olha, do nada apareceu um pessoal lá colocando umas torres e a gente não está entendendo. E aí vão lá as pessoas investigar, vai a FUNAI, vai todo mundo, e aí de fato está acontecendo, e aí vão entrar então com uma ação contra aquele órgão, aquela instituição. Então, o que de fato então, que a gente observa é que está ali no plano teórico bem maravilhoso, que é uma consulta prévia, mas na verdade vira uma ideia de mitigação, porque depois que acontece, eles vão... Pronta a situação. Exato, porque eles vão escutar os indígenas, mas aí já está acontecendo, e aí vem aquela ideia, o governo já gastou muito com isso, então agora não tem mais como a gente tirar. Então sempre cai nesse panorama, né? E aí no final vira uma ideia de danos pecuniários, né? Tipo, tá bom, então a gente fez isso, agora pega esse valor, né, para a comunidade. Isso parece um pouco aquele caso daquele município que foi criado sem nenhum estudo, sem nenhuma base, numa terra que seria indígena. Sim. A ideia tem muitas situações como essas, né? Esse caso específico que eu estava lá é o município de Pacaraima, que fica lá no estado de Roraima, que eu acabei participando dessa ação, e que, na verdade, o município de Pacaraima foi criado dentro da terra indígena, que é a terra indígena São Marcos, após a homologação da terra indígena. Então, esses assuntos como esses acontecem com frequência, né? Esse foi um das situações. Então, o que acontece é que aquela comunidade já estava passando durante anos, né, esse contato com o município, ou seja, pessoas ocidentais transitando na sua comunidade ao longo desde os anos 70, isso já vinha acontecendo, né? Então, e o Estado alegava na ação, né, de que aqueles indígenas não eram mais indígenas, né, que não tinha por que estar tendo essa briga, porque, na verdade, não existiam mais indígenas ali. E aí, essa ideia é uma ideia que, na verdade, acontece com frequência também, né? A ideia de que o Estado possui de que os indígenas que não estão lá de cocá, né? Eles imaginam que o indígena de verdade é um indígena de cocá, que está na comunidade, isolado, que está nu, né? Mas, na verdade, a gente não tem mais essa concepção. Sim, existem ainda indígenas no Brasil que vivem dessa forma, mas existem também milhares de outros indígenas que usam roupas, que andam de moto ou de carro, que têm conta bancária, que estão dando aula, que viram professores ou que são advogados, e eles não deixam de ser indígenas, né? Isso acaba sendo até uma visão preconceituosa, né? De só considerar o indígena se ele tiver nu, exato, se ele tiver de cocar, se tiver perdão, parece que não é bem tribo, uma comunidade indígena, né? Isso também é um ponto interessante. Eu vou só finalizar. Bom, essa questão da ideia do cocá é muito interessante também, mas essa ideia também da nomenclatura é outro ponto interessante. Mas, então, essa ideia da cultura, né, é uma coisa interessante, porque a visão do Estado é que talvez a cultura seja estanque, né? Que a cultura, na verdade, todos são iguais, enfim. Mas a visão que nós temos que entender é que a cultura é algo fluida, né? Ela é fluida. Nós evoluímos também. Até um tempo atrás, nós casávamos com primos, né? E hoje, na verdade, não é legal fazer isso, né? Então, para os indígenas é a mesma coisa. E outro exemplo que eu dou também é quando nós, ocidentais, vamos fazer intercâmbio
em qualquer lugar, vou para a Inglaterra estudar inglês e me vestir como inglês, ouvir músicas, Beatles e etc. Mas eu nunca deixei de ser brasileira ao fazer essa transição, né? E a mesma coisa com os indígenas. Então, os indígenas podem muito bem flutuar, né, entre essas diferenças, né, entre esses territórios, né, entre essas culturas, mas nunca deixar de ser indígenas. Isso é um fato. Assim como nós nunca deixamos de ser brasileiros, né? Então, isso é algo interessante. Outro ponto interessante é essa questão da nomenclatura, de fato, né, que é algo também que, quando a gente vai falar de direitos que envolvem cultura, que envolvem povos, é uma coisa também que a gente estava até conversando hoje mais cedo, dos cuidados que nós temos que ter, né? Então, também, quando a gente vai ter aulas sobre esse assunto, a gente passa isso para os alunos. Porque no direito, quando a gente está estudando direito tributário, direito constitucional, a nomenclatura é sempre o mesmo, né? Tipo, sim, é o réu, enfim, são sempre palavras já chaves que servem para tudo, né? Mas quando a gente vai falar sobre povos, a gente tem que ter certos cuidados, porque quando a gente muda uma palavra, ou a gente erra uma palavra, a gente não está afetando uma pessoa em si, mas um povo inteiro em si, né? Claro. Então, por exemplo, a ideia de a palavra índios, até um tempo atrás, era uma palavra que muita gente utilizava, hoje em dia a gente não utiliza mais. Por que a gente não utiliza mais? Porque a palavra índios, ela tem uma perspectiva colonizadora, né, que carrega, né, essa palavra, e que hoje, né, os indígenas, que essa é a palavra, eles preferem ser chamados como indígenas, que esse seria o termo mais aceito, ou então de povos originários, esse seria o termo mais aceito. E eles preferem esse termo porque, na verdade, o próprio nomenclatura, né, indígenas, tudo isso, é algo criado por nós, né? Porque, na verdade, eles são povos que, dentro da sua própria língua, eles se autodenominam de outras formas, né? Então, por exemplo, um Yanomami, ele vai dentro da sua perspectiva, na cosmologia dele, ele pode se identificar como um povo da floresta, o outro é o povo de não sei de onde. Cada um vai ter na sua própria língua, uma tradução, né? Então, essa ideia de uma nomenclatura oficial para todo mundo é uma ideia de nossa sociedade que criou. Então, querendo ou não, eles preferem indígenas ou originários, eles aceitaram isso. Mas é importante saber também que, na verdade, não é um termo que nasceu de lá deles, né? Entendi. É um termo que veio da gente, da gente, né? Silvícola, em algum momento eu já li. Exato. Pejorativo? Também é pejorativo, porque isso foi a ideia de silvícola foi uma ideia que veio nas antigas constituições e também veio no Estatuto do Índio. Que é essa ideia justamente foi uma tentativa do Estado em querer, né, que a gente sabe, na parte quando eu faço o percurso historiográfico constitucional disso, a gente percebe vários momentos quando o Estado tenta fazer o apagamento cultural desse grupo, né, que é indígena. Então, a gente, durante várias constituições, também no Estatuto do Índio, que o Estatuto do Índio, é bom lembrar, que é a única lei específica para os povos indígenas que existe no Brasil, e é um estatuto que foi criado em 73, ou seja, na época da ditadura militar. Então, daí você imagina, se naquela época nós mal tínhamos direitos, imagine os indígenas, né? Então, lá também está escrito esse nome, né? Civícolas lá. Então, esse nome, na verdade, civícolas, na verdade, significa povos extrativistas, né? Então, é outro conceito, é uma outra coisa, é um outro tipo de povo que não tem nada a ver com indígenas, né? Porque indígena, na verdade, é aquele povo que tem uma ligação espiritual, uma ligação com a terra, sua própria tradição, cultura, tudo isso que a gente falou aqui no videocast de hoje, mas que não se resume a ser um povo extrativista. Não é isso que resume o indígena, né? Então, na verdade, é um termo também pejorativo e que também é uma ideia de exclusão, né? Porque acho que do momento que civícola é uma palavra que meio que eles retiram essa ideia, porque antes nas constituições anteriores tinha a palavra índios, eles retiram, colocam civícolas durante várias constituições, como uma maneira de apagar, que esse é todo um processo, que era isso que a Constituição esperava, né? Que aqueles indígenas deixassem de ser indígenas para eles virarem brancos, né? Para eles virarem ocidentais. Era essa a visão. E aí, na 88, ela volta com o termo índios, que aparece novamente, entendeu? Então, assim, tudo isso... Exato, que já foi uma grande evolução. Então, por isso que é importante que eu digo, nesse sentido de como pequenas palavras podem retirar direitos, né? Por exemplo, até um tempo atrás, o indígena não tinha direito de ser indígena. Ele era visto como civícola, porque era uma ideia já de ele pertencer à nossa sociedade ocidental, de que ele deveria deixar de ser indígena, né? Então, uma pequena palavra muda tudo dentro de quando a gente já está falando de um direito humano, quando a gente está falando de um direito, né, cultural, tudo isso. E por isso tem que ter esse cuidado. Isso é muito interessante mesmo, né? E é interessante também como o fato de uma palavra ser muito usada ou estar sendo muito usada
não tira a nossa necessidade de refletir sobre ela, né? Por exemplo, eu já vi em legislações, inclusive, o uso de termo índios. O estatuto, acho que ainda é Estatuto do Índio. Sim, Sim. tudo. Nosso Civícola capítulo do índio, o Estatuto do Índio. E como isso é errado, como esses termos não estão corretos para designar essas pessoas, Sim. né? Recentemente, inclusive, não tem muito a ver, mas descobri o significado da palavra esquimó. Né? Uhum. Esquimó, seriam os povos originários ali da América do Norte, moravam em terras mais geladas, né? E o significado disso é comedor de carne crua, né? Uhum. Que é nitidamente um termo para ser pejorativo. Sim. Né? E esquimó, gente, se eu perguntar para alguém na rua, você sabe o que é um esquimó? Talvez a pessoa tenha uma vaga ideia. Né? Agora, se eu perguntar, você sabe o que é um Inuit? Né? Inuit é o nome ali do povo, né? Uhum. Muito provavelmente a pessoa não vai saber, né? Mas, assim, o fato de ser muito utilizado ou estar sendo muito utilizado, de maneira nenhuma dá o direito das pessoas de provocar um sentimento ruim, alguma coisa com o emprego de algum termo. Exato, total. E isso, na verdade, é aquela velha história, né? A gente é acostumada a usar esses termos porque até um tempo atrás a gente lia apenas a história contada de um lado. Então, isso é interessante, porque, por exemplo, até um tempo atrás, a gente só estudou o direito do Brasil a partir da visão dos portugueses chegando ao Brasil. Então, a visão sempre é os portugueses chegando ao Brasil, eles vendo o Brasil, a pressão deles do Brasil, o que aconteceu a partir da coroa portuguesa, mas nunca tem a história do que os indígenas sentiram vendo aquilo, né? E essa ideia que você falou da tradução é interessante, porque a palavra índios também tem uma tradução, né? Então, e aí, para fechar, falar essa historinha, né? Que tem um antropólogo, Eduardo B. de Castro, é tipo um grande antropólogo do Brasil, que é muito respeitado mundo afora, e ele tem um dos livros dele que ele conta essa história, que é justamente a visão, né? Essas perspectivas diferentes. Para começar, aquela ideia que, na verdade, não foram os portugueses que descobriram as Américas, foram os espanhóis. Os espanhóis estavam a caminho das Índias, em busca das Índias, e eles param nas Américas e encontram esses povos que na cabeça deles eram vistos como selvagens, porque não se vestiam como eles se vestiam, tinham um outro deus, né, tinha uma outra língua, totalmente diferenciado tudo. E na visão ocidental desse povo europeu, tudo aquilo que não se encaixava ao modelo dele era visto como um não direito, algo selvagem, como a gente já falou hoje também. Então, quando aqueles europeus viram aqueles povos, eles deram o nome de índios. Primeiro, porque eles achavam que estavam a caminho das Índias e que por isso eram índios. E segundo, porque índios, em castelhano, né, significa in é ausência e Deus é a ausência de Deus no coração. Nossa. Porque, na verdade, então, eles não tinham o mesmo Deus, eles não tinham a mesma religião. Entendi. E por isso que eles eram vistos, então, como não direitos, selvagens, renegados e etc. Entendi. Então, esse é o termo colonizador que carrega, né, que, na verdade... Na verdade, a gente sabe que os indígenas eles têm suas próprias, sua própria espiritualidade, suas próprias crenças, né? Mas não é por isso, então, que ele tem que ser visto como um povo sem Deus no coração, né? Não é por isso. Maravilha. Agora, uma última para encerrar. Quais são as perspectivas de um direito indígena no Brasil? Como é que a professora vê o futuro dessa matéria, das leis, nosso Congresso trabalhando? Pode-se dizer otimista, pessimista? O que a professora acredita? Então, eu acho que a gente alcançou já um grande passo nesse sentido constitucional, no sentido de que nós temos hoje uma Constituição que, pelo menos, aborda esse ponto do direito indígena. Eu acho que também eu tenho uma perspectiva que a gente vai estar num cenário em que a gente está cada vez mais crescendo. E eu sinto essa mudança, né, porque hoje em dia nós temos muitos indígenas que eles estão na política. Então, esse movimento dos indígenas na política foi algo muito importante no Brasil. E isso aconteceu muito recentemente. Acho que até 2 eleições passadas, praticamente não existiam indígenas que disputavam as eleições. E desde as 2 últimas eleições, nós temos agora um grande processo de candidaturas indígenas. Isso é muito bom. E isso está sendo muito interessante, porque eu acho que, finalmente, eles começaram a compreender também que, já que eles não podem depender dos outros, né, da sociedade ocidental, de garantir políticas públicas, de chegar a coisas dentro das suas terras indígenas, como a educação, saúde, eles perceberam que nada melhor do que nós mesmos irmos lá e conquistar isso para a gente.
Então, eu acho que a coisa que dá certo é fazer isso, porque nos outros países latino-americanos que aconteceu esse movimento, a gente percebeu que houve uma grande mudança no cenário, né? De mais políticas públicas, mais efetividades, mais garantias, né? E eu acho que esse movimento foi importante. E esse movimento está partindo do próprio grupo indígena. Então, hoje nós temos a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, e são eles mesmos que arcam com esses custos, criam esse movimento que eles chamam de aldeia política, em que eles vão ajudar no processo de candidaturas, né, tanto para vereador como para deputado federal, né? Enfim, isso está sendo uma grande mudança. Então, por exemplo, existem estados no norte do Brasil em que os municípios, né, desses estados, a maioria da população é indígena. E que eles possuíam prefeitos ocidentais, né? Então isso era muito estranho acontecer isso, né? Você está num município em que muitas pessoas são indígenas e você é o prefeito, a pessoa que representa você, que é a pessoa que vai buscar políticas públicas, ele não entende a sua história, né? Faz sentido. E hoje em dia a gente está tendo agora, então, esses municípios estão com vereadores indígenas já. Bom. Então, assim, esse movimento está sendo muito importante, né? Porque a gente está vendo eles entrando na política, pleiteando agora, criando perspectivas dentro do seu próprio direito. Então, eu acho que a consequência disso, no decorrer dos anos, acho que é uma consequência boa, mas, infelizmente, eles ainda são muito poucos, né? Que a gente sabe de uma maré imensa nesse lado do legislativo, em que não são indígenas, né? Então, querendo ou não, eles sofrem muito na hora de criar projetos de leis específicos, né? Porque tem que passar por uma bancada, porque tem que ter a votação. Então, por exemplo, agora mesmo, essa questão do marco temporal, como a gente falou, né? O judiciário vai no caminho, no sentido de não tem marco temporal, mas o legislativo, a grande maioria, vai no caminho que, sim, tem que ter marco temporal. Então, querendo ou não, vira uma briga, né? Sim. Mas eu vejo como um ponto positivo isso tudo, né? Porque até um tempo atrás, nada disso existia. Não existiam espaços como esses, por exemplo, que a gente poderia conversar sobre esse tema até um tempo atrás. E hoje em dia eu dou aulas sobre isso, ministro cursos para os tribunais sobre isso. Juízes, né, eles solicitam cursos sobre isso, porque eles têm que se atualizar, porque hoje em dia tem esse direito específico, que eles têm que ter essa atualização no seu currículo para poderem julgar essas causas. Então, tudo isso eu percebo como um cenário de mudança promissor, mas, obviamente, que de muita luta ainda, porque vamos ainda ter muitas barreiras pela frente, no sentido de tentar retirar esses direitos, diminuir esses direitos, ou sempre, quando fizer um gol, marcar 4 contra. Mas a ideia é de esperança, né? Com certeza. Que bacana. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Realmente, eu te tenho que te dar o parabéns não só pela presença, mas pela pessoa que você é. Uma pessoa que saiu da mesmice, que foi atrás de um ramo novo, que, enfim, estuda, pesquisa, aprende e desenvolve o direito brasileiro para horizontes que a gente nem imaginava. Realmente é uma honra ter tido essa oportunidade aqui. Por mim, eu ficava aqui a noite toda conversando com você. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer enorme mesmo ouvir sobre esse direito, que para mim, eu vou confessar, né? Para mim é um pouco distante, né? Mas nem por isso deixa de ser importante, né? E realmente recebê-la aqui e ouvir tanta sabedoria, que deve ter sido fruto de muito estudo, muita pesquisa e longos anos de trabalho, realmente é um prazer. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela toda a equipe aqui participando, todo esse espaço também, que é muito interessante, não só para esse ano, mas eu imagino para vários temas específicos ainda que virão aqui. E eu agradeço também aqui essa oportunidade por estar demonstrando, né, que eu acho que é uma coisa que eu acredito e que eu amo fazer isso também. Eu gosto muito dessa causa em si. E que é isso, né? Apesar de todos a maré contra, é uma causa que a gente nunca perde a esperança, até porque quando a gente trabalha com isso, a gente escuta os povos indígenas e o tom deles é sempre de muita esperança. Então eu acho que isso acaba nos munindo com força de a gente querer lutar mais sobre isso. E que realmente, enfim, eu acho que a partir do momento que a gente se encontra, a gente ama aquilo, a gente faz aquilo sem sofrimento nenhum, né? Sem nenhum desgaste nesse sentido, né? Porque a gente gosta muito do que está fazendo. Então, só queria agradecer. Só queria agradecer e, bom, tomara que role outros convites, que a gente pode falar de muita coisa ainda pela frente. Obrigada. Bom, meus amigos, com isso encerramos o Falando Direito de hoje. Realmente foi um prazer recebê-los aqui. Eu sou o professor Reinaldo Guesso e hoje tivemos a presença da professora Bárbara Modernel.
especialista em direito indígena e das comunidades indígenas. E se você quiser ter uma pós-graduação diferente, conhecer temas diferentes e sair da mesmice também, convido a conhecer a nossa instituição, em especial o nosso curso de Direito Constitucional e Administrativo. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos num próximo encontro.